O que faz uma clínica se tornar referência? O equipamento, a técnica ou gente que acredita num propósito maior? Hoje, a gente te convida a olhar por dentro da Santé e entender por que a gente faz o que faz. Afinal, por trás de cada sorriso que a gente transforma, existe uma história, um propósito. E por trás de tudo isso, uma equipe com uma cultura forte que vem sendo construída dia após dia. Esse episódio de hoje é para quem já é nosso paciente e para quem ainda está pensando em começar. E tem mais. Hoje a gente comemora um marco muito especial. 9 anos da Santé. 9 anos crescendo, transformando sorrisos e com cuidado verdadeiro. Vamos descobrir agora por que a Santé é tão especial para quem passa por aqui. Está no ar o Pode Sorrir. Seja muito bem-vindo ao Pode Sorrir, o podcast da Santé, de Belo Horizonte para o mundo, trazendo conversas sinceras sobre saúde, bem-estar e odontologia, do jeito que a gente vive aqui na prática. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Aqui está a Inácia, a nossa psicóloga, que ajuda a cuidar do bem-estar de toda a equipe e dos processos humanos, que fazem a Santé ser um lugar tão especial. E também está aqui hoje a Paloma, a nossa coordenadora geral, que viu a clínica nascer, crescer e começou aqui como ASB. Hoje é estudante de odontologia e é uma das grandes responsáveis por fazer a Santé funcionar com excelência por todos os dias. Sejam muito bem-vindas, Inácia. Seja muito bem-vinda, Paloma. Paloma, a gente vai começar com você. Conta um pouquinho da sua história com a Santé. Então, eu sempre tive o sonho de fazer odontologia e quando eu me formei no ensino médio, eu não consegui iniciar a faculdade, né, naquele momento. Então, uma das formas de entrar na odontologia foi fazer um curso técnico de saúde bucal. Fiz esse curso durante o período, né? Eu me formei em 2016 nesse curso, até 2020 que eu entrei na Santé. Eu passei por vários outros caminhos, né? Me formei, não consegui entrar na área. E em 2020, na pandemia, eu consegui entrar na Santé. Foi meu primeiro emprego, né? Na área da odontologia e como auxiliar em saúde bucal, e aí eu consegui encontrar a Santé. E como que foi no início? O que você reparou? Como é que era o início da Santé quando você entrou aqui? Então, quando eu entrei, a Santé era uma sala só, eram muito menos que a metade, né, do que a gente tem hoje, de colaboradores, dentistas, e quando eu entrei aqui, pra mim, era algo que eu sempre queria, então foi tudo muito mágico. Eu falei assim, nossa, gente, tô numa clínica odontológica, é tudo o que eu queria. E quando eu vim fazer a entrevista, já era algo que eu queria iniciar. Então, quando eu fui aprovada para iniciar aqui como ASB, eu falei assim, nossa, meu sonho foi realizado, era o que eu queria. Isso é uma coisa importante, porque a Paloma, ela começou aqui na Santé e a gente tinha essa vaga de ASB, que é auxiliar de saúde bucal, que está mais relacionado com odontologia, que era o sonho dela. Eu percebi que ela tinha ali um lado de comunicação muito, muito bom, e aí eu pensei em levar ela para um setor comercial. E aí ela pegou e falou assim, não, eu tenho uma convicção, eu quero a vaga de auxiliar. E aí quase que eu não contratei ela, porque eu fiquei, nossa, eu quero que ela seja do setor comercial. Então isso já mostra uma coisa que está atrelada com um valor da Santé, que a gente vai falar lá na frente, que é uma coragem, a coragem de falar assim, olha, eu preciso do emprego, eu quero estar numa clínica odontológica, mas na hora que eu falei para sair do caminho que você queria, você falou, não, eu quero esse daqui. E aí a Manuela, que é minha sócia, ela falou, não, vamos colocar ela na vaga que ela quer, ela vai se dar melhor nisso, né? Então isso foi uma coisa que já marcou desde o início a sua trajetória aqui. Ai, muito legal. Eu paro pra pensar assim, na hora eu fiquei meio... Falei, gente, será que eu falo mesmo? Mas não é isso que eu quero, não é o que meu coração tá querendo. Então é muito importante a gente ter isso. Na época eu nem sabia o que era propósito, né? De essa questão de ter a decisão mesmo, de saber pra onde você quer ir. Mas eu já estava praticando isso sem perceber, né? E é muito interessante. E como que tá hoje? O que você viu, assim? Hoje você tá... Então você começou como SB, você viu todo esse crescimento da Santé e hoje você é um estudante de odontologia. Como que foi realizar esse sonho? Tá sendo... Construir esse sonho, na verdade, né? Porque você não formou ainda. Então, tá sendo tudo muito... Ao mesmo tempo que eu olho e falo, gente, não acredito que eu tô aonde eu estou hoje, né? A Paloma que entrou aqui em 2020... jamais ia imaginar que ela estaria da forma que eu estou hoje. Eu sou muito grata por isso. Então, quando eu entrei aqui como ASB, eu nunca ia imaginar que eu seria coordenadora clínica, né? Pelas coisas que eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e depois ainda fui subir de cargo novamente para coordenadora geral, que era algo que eu também não esperava, assim, no momento, porque eu pensei,
Eu já sei fazer o que eu sei, já sou coordenadora clínica, tá ótimo. E aí, quando eu me tornei coordenadora geral, que eu vi a dimensão de tudo que eu aprendi aqui. São 5 a 6 anos que eu tô aqui na Santé e que eu aprendi muita coisa. Aprendi de tudo um pouco. E pra mim, assim, é muito especial eu saber que eu estou com aquela sensação de que eu tô no caminho certo. Tanto na odontologia quanto onde eu trabalho. Se a gente parar para pensar, né, até para a gente poder falar um pouquinho da parte da psicologia, do RH dentro de uma clínica odontológica, dentro de uma empresa, seja qual for a área, às vezes os gestores, os donos de empresa, eles não têm noção ali de entender que cada pessoa é única, que cada pessoa tem um propósito, e quando eu quis te colocar numa vaga que não era o que você estava imaginando para você, talvez eu teria jogado um diamante fora, né? E às vezes a gente não faz nem por mal, a gente olha só o nosso lado. Então, à medida que a Santé foi crescendo, a gente foi percebendo que cada funcionário é único, cada dentista é único, cada paciente é único. A gente foca muito no paciente, né? Mas não olha para dentro, e o coração da clínica é a equipe. E aí, por isso que eu vou introduzir a Inácia agora, para ela poder se apresentar, falar como que né, as pessoas devem estar aqui, nossa, mas uma psicóloga dentro de uma clínica odontológica, você se apresenta, né, Inácia, como que você entrou na Santé e como que hoje você vê a importância do seu trabalho dentro da equipe da Santé. Meu nome é Inácia, né, você já está falando aí, e o que acontece, Roberto? Eu sou psicóloga clínica, e é estranho, né, pensar na psicóloga clínica dentro de uma área organizacional, né, dentro do corporativo. Mas por que isso? E aí começa um pouco, né, sobre como que você fez aí com a Paloma, né? Você pensou fora da caixa, né? Então, existe uma necessidade, você pensou além, né? A sua sócia, a Manuela, também pensou além. Então, quando a gente pensa em psicologia, a gente fala assim, mas pra quê? Nada a ver, psicologia é pra louco, as pessoas pensam, o que vai fazer aqui? Mas existe essa questão, que é o trabalho que você pode fazer, porque as pessoas que estão aqui trabalhando, Roberto, elas ficam aqui 8 horas, né? Então, grande parte do dia delas, eles estão aqui. Elas têm que ter conforto, um ambiente bom, e muitas vezes elas trazem de casa situações que elas não querem trazer, né? Então, às vezes elas estão em casa, estão passando por algo difícil, elas vêm para cá, vão trabalhar, e muitas vezes elas não têm com quem falar. Às vezes o trabalho dela tá tendo interferência de algo emocional, talvez algo mesmo psicológico, talvez um gatilho que de repente ela passou ali na recepção e falou bom dia, alguém não deu um bom dia, isso fez um gatilho com a pessoa. E a pessoa traz aquilo para o trabalho sem entender o que está acontecendo. E aí eu acho que o trabalho da psicologia dentro da empresa, ele vai por esse lado, vai por esse viés da escuta, do acolhimento, onde a pessoa vai poder falar, ela tem um espaço para falar, ela tem alguém que ela pode contar e também para direcionar. Às vezes basta apenas você pontuar para a pessoa enxergar de um outro ângulo. Pensando na trajetória aqui da parte da psicologia dentro da Santé, a gente chamou a Inácia, né, para poder fazer um trabalho aqui de equipe, um trabalho de final de ano, né? Foi um trabalho assim que a gente percebeu que era para poder melhorar ali alguns ruídos que tinha na equipe, fazer um plano de ação pro ano seguinte. E aí esse trabalho deu um resultado tão bom, e ele mostrou que ele foi só a ponta do iceberg, porque ele mostrou que pelo tamanho que a Santé estava ficando, né, tá se tornando, a gente precisava encarar esse lado humano da equipe de uma forma mais profunda, de uma forma mais individualizada, até porque quando eu vou pensar lá no início da Santé, né, quando a gente tinha ali 2 funcionárias, 3 dentistas, ou seja, das 5, 7 pessoas aqui, e hoje tem quase 40, mais de 40 pessoas. Então, uma coisa que eu lembro que um curso que eu fiz uma época foi esse mentor na época, ele falou pra gente que a melhor funcionária dele foi inicialmente a pior, porque ele colocou essa funcionária que é uma pessoa comunicativa, que é uma pessoa que precisa de espaço, que você não pode dar muita tarefa burocrática para ela, pelo perfil comportamental dela. Ele tirou ela do setor que ele tinha colocado, onde ela não estava tendo desempenho, colocou ela no lugar certo, escutou, colocou no lugar certo, e ele me relata que ela se tornou uma das melhores funcionárias da clínica dele, né? Então, a importância da gente, às vezes, na importância não, muitos empresários, muitos donos de clínica, muitas vezes eles pecam na escolha correta. E não é nem por mal, não. É por falta de conhecimento mesmo. E aí hoje
pelo tamanho da Santé, é um processo sem volta, né? E a gente vai lapidando as pessoas, vai tirando o melhor delas, e isso faz com que elas cresçam junto com a clínica. A gente só cresce se as pessoas que estão aqui evoluírem, senão não adianta. Queria completar com isso que a Inácia falou, a respeito dos colaboradores aqui. Eu vejo que muitas das vezes eles vêm um pouco calejados de outras empresas, de outros lugares, com outras crenças. E na Santé, como aqui a gente faz realmente um trabalho diferenciado com os colaboradores, eles ficam um pouco na defensiva, de assim, essa empresa tá boazinha demais, todo mundo aqui é muito unido, por que tem isso? Porque geralmente em outras empresas ou nas empresas que eles trabalharam anteriormente, eles não tinham isso. Então, até para dar uma quebrada nisso, a Inácia consegue fazer com que essa pessoa se desenvolva, né? E muitas das vezes até profissionalmente mesmo, às vezes ele tem alguma crença, alguma coisa que está atrapalhando ele crescer profissionalmente aqui na Santé, e ela consegue chegar com esse trabalho e desenvolver esses colaboradores. Porque também eu consigo esse trabalho por causa da equipe, né, Paloma? Não podemos deixar de falar que realmente a autoliderança junto com o trabalho da Paloma, que também foi um trabalho construído juntos, nós construímos juntas, né, Paloma? A gente consegue hoje ter um olhar diferenciado para cada funcionário. O que seria exatamente esse trabalho que você... Falando da Paloma especificamente, como que você pega uma pessoa que tem coisas a melhorar para ela poder absorver, aprender e aplicar? O que você consegue dar um exemplo no caso da Paloma? Sim, consigo. Quando eu conheci a Paloma era extremamente tímida. Ela tinha crenças, né, como ela mesma falou, ela não acreditava. Às vezes eu falo assim, Paloma, mas aqui na Santé é assim, mas Inácia, não pode ser assim, tá errado. Mas olha só, vamos por esse caminho aqui. Aí ela olhava, tá certo. Então, assim, a gente foi construindo dia a dia, né, nós fomos ressignificando conceitos. Acho que é a melhor coisa falar aqui. Nós fizemos alguns ajustes em alguns conceitos. Baixa autoestima. Baixa autoestima que ela tinha. Então, também, né, aquela coisa, né, Paloma, muitas vezes, né, você vai trabalhando aí, os problemas vão acontecendo. Questão da pressão, né, Paloma, muita pressão. Ela é uma menina nova, com muita pressão, porque toda empresa vai ter pressão. E aí a Paloma às vezes ficava, nossa, eu não vou dar conta. Calma, Paloma, respira. Nós trabalhamos até respiração, Roberto, nós trabalhamos. E com o tempo ela foi entendendo, não, eu consigo sim. Ela foi entendendo que aquela crença que tinha, que às vezes é uma crença familiar que vem, ela conseguiu entender, não, peraí, eu posso ser melhor, eu posso fazer isso. A questão da própria odontologia, né? Você falava assim, não, mas se eu estou trabalhando, como que eu vou fazer odonto? Eu não vou ter tempo. Mas e o tempo? Quem manda no tempo? Lembra? No início da faculdade, ela atrasava muito no primeiro período, porque ela ficava aqui até tarde. Sim. E hoje, tem hora que a clínica tá pegando fogo ali ainda, final do dia, ela sai ali, que horas começa a sua faculdade? 5:07. 5:07. E às vezes, às vezes era 7 horas, ela tava aqui ainda, perdendo aula. E aí a gente fez um trabalho dela conseguir ser mais eficiente, né? Ela conseguiu se tornar mais eficiente, sair no horário mais produtiva, sair daqui para poder chegar na faculdade no horário. Então ela foi até uma evolução. A gente tinha que mandar ela embora, porque ela estava fazendo aqui, tinha esse medo de deixar ali, né? Não estava sabendo delegar as tarefas, não estava sabendo priorizar o que era mais importante do dia para ela fazer. E às vezes isso, o gestor que está ali correndo, a clínica crescendo, preocupado em praticar a odontologia mesmo, que é entregar um trabalho de qualidade ali para todo mundo, às vezes a gente não consegue perceber, escutar o funcionário para ver se ele precisa de ajuda. Então eu acho que quando a gente abre ali uma pessoa de RH na Santé, a gente tem uma pessoa de RH, né, e tem o lado da psicologia com a Inácia. Quando a gente consegue abrir esses dois canais, a gente consegue não descartar as pessoas, mas melhorar as pessoas. E cercar, né, mais os problemas. E a Paloma, eu acho que é um caso bem diferenciado, né, porque a Paloma, ela gosta da clínica, a gente vê na Paloma, mas ao mesmo tempo, eu percebia que a Paloma, ela tinha um perfil que também, ela era um pouco da administração, ela conseguia fazer isso. Só que ela não acreditava. Ela falava, não, mas eu gostei da clínica. E aí foi tudo sendo trabalhado, e hoje a Paloma é uma pessoa que ela sabe de cada setor. Então ela sabe da área comercial, se precisar, acho que até do marketing ela sabe da área do financeiro, ela sabe tudo. E até no RH, às vezes, a Paloma também, né, Paloma, muita coisa. Acho que
acho não, eu tenho certeza que ela sabe de muita coisa. Sim. Por quê? Porque foi dado a Paloma essa chance, né, dela desenvolver, dela mostrar o potencial. E quando você permite que um funcionário, um colaborador, ele possa realmente mostrar todo o potencial que ele tem, ele vai brilhar. Não tem como. É só você permitir. Porque quando ele começa a se expressar, se ele é castrado ali, acabou. Não, mas espera aí, isso não é sua área. Com a Paloma, não. Ela teve essa chance. Então, quando ela realmente floresceu ali, foi dado para ela os insumos necessários para que ela realmente pudesse produzir. É uma coisa importante que eu acho que toda pessoa que está aqui na Santé, ela tem que entender isso, né? Serve para outros ramos de prestação de serviço. Sim. Mas quando você está numa empresa, quando você está trabalhando, você tem que buscar o seu 100% ali, porque você vai ser visto. E outra coisa que é importante, né? A Paloma tem essa preocupação, ela já usou essa expressão, o trabalho bem feito, ele é visto, ele é valorizado, e mesmo que naquele momento você não consiga aquele cargo que você quer, você melhora, né? Então tem pessoas aqui que vão ter um ciclo de ter um crescimento vertical, horizontal, vão ter pessoas que vão cursar um curso técnico ali, ou uma faculdade, e depois ou vão continuar aqui ou vão encerrar um ciclo. Sim. Mas a cultura da Santé hoje, com a ajuda do RH, da psicologia, é fazer com que as pessoas, no momento que elas estão aqui, elas deem o 100% delas. E aí isso é bom para a Santé, obviamente, mas é bom para a pessoa, porque ela vai sair daqui melhor. Eu acho que é isso, a gente está mais consciente nos processos de crescimento da Santé. Teve momentos que a gente cresceu muito acelerado, hoje a gente, pela maturidade que a gente tem, por ter um RH, por ter um lado de cuidado da psicologia com as pessoas, a gente tem um crescimento mais consciente. Exatamente. E eu acho também, com a presença da Inácia, do RH, a gente consegue, eu tinha falado, cercar não só problemas, mas cercar algumas atitudes que vêm acontecendo. A gente consegue monitorar melhor os nossos colaboradores. Às vezes eles não querem falar, muitas vezes por ter cargo de liderança, às vezes eles não se sentem tão à vontade para falar comigo algum problema, né? Mas a gente vê no semblante da pessoa, você já consegue ver que tem alguma coisa de errado, só que você vai falar, e aí, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. E aí a gente vai lá, Inácia, eu preciso que você converse com esse colaborador para ver se tá tudo certo, se aconteceu alguma coisa, né? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa entre algum colaborador mesmo dentro da empresa, mas ele não quer falar, tem aquelas pessoas que têm medo de atrapalhar, ou até de ser mandado embora por contar alguma coisa, né? Que tem muito disso, das pessoas terem esse medo. E a Inácia consegue fazer esse trabalho com a gente. Não é só pra gente descobrir o que tá acontecendo, mas a gente conseguir resolver e fazer com que o colaborador consiga trabalhar aqui de uma forma tranquila, né? Sim, porque o conflito, né, dentro de o mundo, né, nós vivemos conflitos. A gente tem conflito dentro de casa, com o irmão de mesmo sangue, sim, com a mãe que deu a luz pra gente. Como sim, é que você não vai ter conflito num lugar colega, que tem 40 pessoas, com tanto de paciente ali, um paciente mais carente, paciente às vezes que tem um problema e descarrega a raiva na gente. Então como é que você vai conseguir não ter ruído, não ter um probleminha com tantas pessoas assim, né? Sim, e quando tem esse conflito, às vezes a pessoa fala, não vou falar nada, porque eu não sou uma pessoa de briga. E não é isso. Então você chega ali e fala, olha, aconteceu alguma coisa, fiquei sabendo, ou então eu tô percebendo que você tá um pouco mais triste, a pessoa ela vai se abrir. E aí você consegue dar a ela uma visão diferente daquilo ali. E também aqui vocês, que é trabalhado muito a questão do perfil comportamental. Cada pessoa ela é única, ela é singular. Então cada pessoa é de um jeitinho. Então quando você fala assim, olha, você entende que aquela pessoa, você não precisa falar qual é o perfil, mas você entende que aquela pessoa ela é mais assim, entendo. Então, talvez se você falar assim, vai dar certo. Eu vou tentar. Eu falo, então tenta, semana que vem a gente conversa. E com certeza, Roberto, é tudo muito diferente quando você chega na outra semana, a pessoa já está conversando, sim, muitas vezes até se tornam amigos, né? Sim, então exatamente. É muito legal. Os relacionamentos, eles estão... As pessoas estão... parece que hoje em dia, até com a internet, tudo é muito fácil descartar. Sim. Descartar um dono de empresa, descartar um funcionário, um colega de trabalho, descartar a possível amizade com ele, né? Ou mesmo, nem todo mundo vai ser amigo dentro de 40 pessoas aqui, mas pelo menos trabalhar com respeito, né? Que é um sim, dos nossos valores também. Né? A gente falou ali inicialmente de coragem, agora a gente fala de respeito, então a gente pensa, a gente consegue hoje, com a maturidade que a gente tem, fazer com que
esses valores não fiquem só pendurados ali num quadro, mas a gente consegue aplicar eles, e uma das ferramentas de aplicar esse respeito é ter uma pessoa para escutar. E a gente percebe também que um dos meus medos no passado, quando a gente começou esse trabalho, era que eu acho que as pessoas vão ficar ressabiadas de contar, de se abrirem, porque vão achar que a Inácia está ali para dedurar uma fala, uma conversa. Nossa, o Roberto hoje tá daquele jeito. Nossa, o paciente hoje, nossa, meu colega de trabalho aqui hoje aprontou essa comigo. E não, né? Esse medo meu, ele já foi embora, sim, porque hoje o saldo ali da cultura da Santé e da escuta e da melhora do ambiente, ela salta aos olhos aqui hoje. Exatamente. E o que eu vejo muito também é que a gente sempre tenta fazer com que o nosso ambiente de trabalho seja gostoso de trabalhar, né? Igual você mesmo fala, né, Roberto? Que a gente, aqui na clínica, as pessoas que entram, elas falam assim, nossa, que legal trabalhar nessa clínica. Ou as pessoas que vêm de fora, até os pacientes mesmo. Porque a gente consegue, com o trabalho que a Inácia faz, né? E com todas as reuniões, as atividades que a gente consegue desenvolver com eles, a gente consegue fazer com que seja uma equipe não só delas terem amizade, que eu sei que muitos têm, outros é mais a questão da ética e do respeito mesmo entre si na área profissional, mas de ter um ambiente saudável para trabalhar, de todo mundo conseguir conversar com o outro, mesmo que seja profissional. A gente precisa de ter um pouco dessa sintonia para a gente trabalhar em conjunto e ter uma união. Que dá vontade de pegar os dois, colocar abarrar abraçadinho só para eles voltarem a conversar. Exatamente. Mas a gente consegue isso com sabedoria. Isso. E eu tenho uma pergunta para a Inácia, né? Já tem quanto tempo que a gente faz esse trabalho aqui? Tem 4 anos. Primeiro nós começamos de forma remota, né? Eu atendia alguns funcionários que eram indicados, eu conversava com eles, tipo uma sessão mesmo, né? E aí a clínica foi crescendo, na verdade, que triplicou. Nossa, eu tinha esquecido disso. A gente, né, a clínica, ela até ajudava mesmo financeiramente ali com alguns funcionários de a Paloma foi uma que foi. Uma delas. A gente fazia uma parceria com a Inácia que fazia essas consultas ali presenciais para ajudar a pessoa tanto no pessoal quanto no profissional. Sim. E depois a gente fez esse trabalho, quando que ele foi? Foi no final de 2023. Final de 2022 para 2023, não foi isso? Isso mesmo. Aí fez esse trabalho onde vocês realmente perceberam que precisava, né, de uma escuta melhor. E o que você consegue perceber, vocês duas, Paloma e Inácia, de diferença depois que a gente implementou esse trabalho aqui? Eu acho que, assim, primeiro a questão dos conflitos, eu acho que reduziram bastante os conflitos. Sim. As pessoas confiam mais uma na outra. Elas também... O que acontece, Roberto? Dentro de uma empresa, eu acho que uma empresa que, igual vocês começaram ali pequeno, foram crescendo, as pessoas, às vezes, elas olham para os donos e falam assim, eu quero ser amigo do dono, né? E quer ser amigo do dono, e ela precisa de falar com o dono. Então, tudo que acontece, ela acha que o dono tem que resolver. Só que os donos, eles têm outras coisas para fazer. Não é porque não quer resolver, mas o dono, ele tem que pensar em estratégia, ele tem que correr atrás de várias coisas, tem muito boleto para pagar. Muito boleto, mas só que a pessoa, ela vai às vezes embora e fala assim, fulano não quis falar comigo, né, Paloma? A Paloma não quis me dar atenção, mas não é que ela não quis dar atenção, ela estava ali correndo. E aí a pessoa ela vai juntando aquilo. Então acho que isso no início chegava muito assim, porque eu tô tentando conversar com fulano e fulano me dá atenção. Então fala comigo. Aí eu ia mostrando a pessoa, olha, isso você não precisa levar para fulano, vamos conversar aqui. Então, acho que isso foi trazendo uma confiança e eles foram entendendo que a clínica estava crescendo. Que é igual uma criança, né? A criança, quando os pais colocam ela na escola, ela fala, não, mas que estranho, eu quero ficar em casa. E isso acontece também dentro da empresa, né? É aquela coisa de um desligamento. Então, eram 5 funcionários antes, né, Paloma? De 5 para 35, são 30 funcionários a mais. Como que vocês vão dar atenção o tempo todo? Então, às vezes o Roberto não vai estar disponível, a Manu não vai estar, a Paloma não vai estar, a doutora Angélica não vai estar, e as pessoas continuam querendo isso. Mas não é porque elas não são imaturas, porque elas precisam de uma atenção. Às vezes a pessoa chega aqui, poxa, nossa, Inácia, hoje eu não estou bem, né? Aí ela chegava, não estou bem porque semana passada eu tentei falar, não, então vamos fazer o seguinte, o dia que eu estou aqui é esse, então você vai guardando aí, a gente vai conversar. Isso foi facilitando. Com o tempo, cada dia mais foi facilitando. Então, hoje as pessoas já sabem o dia que eu venho, já sabem. Já fica esperando. Já fica esperando, aí já falavam. E elas também começam
a tentar resolver problemas antes de trazer pra gente. Então a gente faz as pessoas amadurecerem, né? Sim. É isso que eu ia falar. Depois da chegada da Inácia, a gente começou a entender que virou prevenção, na verdade, né? Foi praticamente uma prevenção. Isso. Quando a gente, não só eles, mas quando a gente consegue identificar o RH, tá identificando que tá tendo algum problema com aquele colaborador, uma hora ele vai estourar, uma hora ele vai tá acontecendo alguma coisa, a gente já pede a Inácia para poder atuar antes de acontecer alguma coisa. Então, e evita muitas coisas, né, Inácia? Sim. A gente consegue realmente fazer essa prevenção. E outra coisa também, que eu acho que foi muito importante a chegada da Inácia, é do colaborador exatamente conseguir separar o profissional do pessoal. Sei que ela também tá para escutar isso dos colaboradores. Às vezes, por ele não estar com um bom desempenho profissional, ele tá com algum problema pessoal. Mas fazer com que a pessoa entenda e consiga separar, pelo menos o mínimo, né, Inácia? Para conseguir desenvolver. Porque às vezes a pessoa ela vai trazer o problema de casa, às vezes ela vai entender que, poxa, a Paloma era minha amiga e agora ela só tem tempo para poder fazer reunião com a Manu, com o Roberto. Mas não é isso, não é que ela só tem tempo, ela precisa disso, né? Ela precisa de fazer coisas de estratégia, ela precisa de pensar e a pessoa quer atenção. E aí quando você está demonstrando, olha aqui, vamos ver o que está acontecendo, o que você também pode fazer para contribuir com o trabalho da Paloma. É diferente, aí a pessoa já começa a ver. Isso também entra também, Roberto, na questão da liderança, que é uma coisa que a gente começou a trabalhar aqui, né, Paloma? Sim. Com essa delegar as coisas, porque também ficou muita coisa para cima da Paloma. Né? E aí a gente saber passar um pro outro, saber fazer o pedido, né? Saber pedir. Sim. E eu também acho que essa questão do feedback que você tinha comentado muitas das vezes aqui na clínica a gente sempre tenta levar com um clima mais tranquilo. E quando a gente tenta pegar, ou quando a gente vai pegar pesado com alguém, é o que eu falei do profissional pessoal. A pessoa fala assim, nossa, a Paloma conversava comigo tranquila, ela veio e me xingou. Xingou, mas aqui, olha os termos que a gente usou. Pegar pesado e xingar. E às vezes é o quê? Falar a verdade. Isso. É ajudar. Porque o mundo lá fora não é todo mundo que vai ter, né? A gente tá falando aqui quantas clínicas no Brasil vão ter um RH e uma psicóloga trabalhando internamente aqui. Então a gente tem que entender que não é todo lugar que vai ter esse lado humano. Então a gente tem que amadurecer. Então o que eu percebo aqui, né, a gente tem uma característica na Santé que é uma equipe jovem. Sim. Então a gente pega muitas pessoas que começam ali, estagiários. A gente já tem 2 estagiários que começaram aqui e quando formaram na odontologia se tornaram dentistas da Santé. Então tem pessoas que vão passar ali por um processo de atribulação, de turbulência no início, na verdade, e esse processo é o processo que aqui, às vezes, é falar a verdade, mas é para melhorar. Então, essa semana eu tive 2 mensagens ali no celular, uma de dentista e outra de estagiário, simplesmente agradecendo, né, pela oportunidade e que essa pessoa se vê hoje muito melhor de quando ela entrou. Então, é muito legal para a gente como gestor receber esse tipo de mensagem e ver que a pessoa está mais pronta para o mercado de trabalho, né? Eu acho que quem consegue, até para a gente falar um pouquinho, né, da cultura da Santé, eu acho que essa cultura forte faz as pessoas amadurecerem aqui. E aí eu queria que você falasse, quais são os valores da Santé dentro dessa cultura, como que você vê que eles são entendidos pela equipe e praticados aqui. A Santé tem os 5 valores, né, que é excelência, encantamento, ética, respeito e coragem. Eu sempre falo com todo mundo que todas as vezes que a gente vai tomar alguma decisão aqui na Santé, é só a gente pensar nesses 5 valores que vai ser muito, muito difícil a gente errar. Quando a gente tiver que decidir alguma coisa e não tiver uma liderança para te instruir, sempre pensar nesses valores que eu tenho certeza que a gente vai conseguir escolher o caminho certo. É o que eu sempre falo e o que eu sempre penso. Quando eu tenho que tomar alguma decisão e que eu não tenho ou você ou a Manu pra me orientar, aí eu volto lá e falo assim, não, peraí, isso aqui tá certo, tá seguindo os valores da Santé. Então, isso tudo dá um norte pra gente tomar decisões, tanto com os colaboradores ou as nossas decisões mesmo aqui na clínica, né, no dia a dia. E isso está muito enraizado. Eu falo que eu aprendi tanto com esses valores que muitas das coisas que eu vou fazer eu já faço no automático. Porque eu já me acostumei
a seguir isso, né? Isso tá certo? Não tá certo, eu não vou fazer. Então eu já consigo cortar e tirar o que não tá seguindo os valores da Santé. Quando a gente fala de valores, né, eu lembro que eu e a Manuela, assim, né, sócios aqui da Santé, né, 9 anos juntos na Santé aqui, e que vai completar agora, e eu percebo uma coisa muito interessante. A gente foi fazer um curso uma vez, e aí quando começou o curso, a gente vai falar de missão, visão e valores. Aí eu falei, tá, a gente fez uma atividade ali para poder falar isso e pregar na parede. E aí eu falei, não, mas a gente vai fazer um curso só para isso, Manuela? Que lenga-lenga danado. E aí eu escutei um cara também do meu lado, nossa, missão, visão e valores, eu já tenho isso aqui lá, já mandaram eu fazer, eu fiz, tá pregado lá na cozinha, lá no refeitório da empresa. E aí quando a gente fez esse curso, quando terminou amanhã, eu falei, nossa, acho que é um dos melhores cursos que eu já fiz. E aí a gente fez um trabalho gigantesco para poder pegar os valores da Santé, que são coisas que, não que a gente copia de outra empresa, mas são coisas que a gente pensa, isso aqui eu aceito. E aí a gente viu que quando você olha para dentro, Emanuela, a gente viu que a gente já tinha esses valores, a gente já praticava, só que a gente não sabia e não dava nome aos bois. E aí quando a gente começou a destrinchar esses valores e falar, agora a equipe vai saber, e aí quando tiver alguma dúvida, olha para isso que está escrito, que está no manual de cultura que a gente tem aqui, olha para lá como para você se guiar. Então a pessoa já entra aqui, ela já é inserida nisso, depois ela passa a conviver com as pessoas que já estão dentro dessa cultura. Então a gente vê que os estagiários que começam aqui dá 1 mês, 2 meses, eles já estão tratando os pacientes, se relacionando com os colegas, respeitando ali as lideranças, porque eles já conseguem em pouco tempo absorver essa cultura sem a gente precisar falar, né? E aí a Inácia, que já tem experiência com empresas grandes, né? Que empresas maiores que têm essa experiência, é um desafio muito grande numa empresa como um consultório odontológico colocar isso na prática, né? Sim, e é muito interessante porque vocês trabalham a excelência. Então não existe aqui o mais ou menos. Então não existe assim. Eu vejo que até na entrevista eu já penso assim, olha, se essa pessoa tiver um pensamento mais ou menos, não vai dar. Ela pode ter alguma falha técnica, mas se ela tiver aquele pensamento mais ou menos, não funciona. Então, eu acho interessante que a pessoa venha, ela entende que quer ser excelente, é você dar o seu melhor, e mesmo que essa pessoa não fique aqui muito tempo, ela vai embora, mas ela passou por aqui, ela mudou. Eu tenho certeza disso. Cada pessoa que sai, né, Paloma, acho que a gente tem certeza que ela foi infundido nela uma ideia de excelência. Isso é muito bom, e principalmente também ética. E eu falo também que essa coisa de vocês falarem sempre assim, é inegociável. É inegociável. Sabe? É inegociável. Os valores aqui são inegociáveis. A pessoa pode não saber executar aquela tarefa 100%, mas se ela tiver dentro dos valores, ou seja, se ela respeita o colega, se ela tem coragem de investir num curso, se ela tem ali excelência, que é um dos valores também, de fazer com o seu máximo capricho, o seu 100%, se você tem essas características, você vai conseguir evoluir aqui. E, na verdade, quando a gente pensa em cultura, não é a melhor cultura do mundo, é a cultura da Santé. Existe cultura que a gente aprende ali de forma errada por vícios, por manias, e aí é a cultura que você teve. O que a gente tenta mostrar para a pessoa que vai estar aqui dentro, que existe a cultura da Santé, e que se ela tiver ali, namorar essa cultura e apaixonar com ela, ela vai crescer com a gente. Sim, ela pode entrar no encantamento aí, né, Paloma? Ela tem que se encantar pelo que ela faz, né? Porque eu acho que esse é o meu trabalho aqui também, que as pessoas se encantem por elas mesmas, porque eu acho que a psicologia traz isso, é você olhar para dentro, reconhecer quem é você e você encantar com o que você faz, encantar com o seu colega ao seu redor, encantar com isso aqui que nós estamos fazendo. É maravilhoso falar, né, sobre o nosso trabalho. Então isso também é encantamento. Eu acho que isso é coragem. Quando eu estava lá, mexendo no motorzinho na faculdade de odontologia, que dia que eu imaginei que eu ia estar com uma equipe de 40 pessoas, que a Santé teria um podcast, que a gente teria um RH e que a gente estaria falando, colocando isso aqui na internet para qualquer pessoa ter acesso a isso, e pensando nisso, né, em tudo isso, né, um podcast, um RH, como que isso, e valorizar o funcionário antes do cargo, como que isso se reflete no atendimento, na experiência da pessoa que
que está aqui recebendo o atendimento odontológico da Santé? É o ser humano, né, Roberto? Veja só. Se a gente trabalha o ser humano, e o ser humano ele é bem trabalhado, automaticamente ele vai fazer um bom trabalho com o ser humano. Porque quem é machucado, machuca. Quem é maltratado, maltrata. Então, às vezes, você vai num lugar, o lugar é lindo, e você é maltratado. Você fica sem entender. Nossa, mas o doutor era tão bacana, por que aconteceu isso? Porque as pessoas ali, não é porque elas são bem treinadas ou mal treinadas. Não teve o lado humano trabalhado. Então, a pessoa ela precisa de estar bem como ser humano, ela precisa de estar se sentindo bem, para que ela possa transportar esse bem para o outro. Então, eu acho que esse é um diferencial da Santé. As pessoas aqui, elas são trabalhadas para serem bons seres humanos. Porque o mundo está cheio de ser humano, mas se ser um ser humano do bem, faz toda a diferença. E aí acaba que o paciente, ele ganha isso como um presente, como um carinho, Sim. como um ato de amor. Sim. E é isso de verdade que ele recebe. E eles sentem também, eles conseguem perceber isso. Tem paciente que chega na recepção e fala, nossa, são tão animados, é todo mundo muito assim, um passa pro outro. Hoje eu atendi um paciente e ele falou, nossa, eu achei muito bacana aqui, a clínica muito legal, me pegou num raio-x, passou para uma outra, já eu fui passando de mão em mão, mas cada um foi me levando pra pessoa, eu não fiquei solto, achei muito bacana isso, vocês têm uma sintonia. E isso é legal porque a gente faz isso tão naturalmente no dia a dia, que a gente não para perceber que o que a gente está fazendo é algo assim, para o paciente é algo mágico, né? E eu achei muito legal o que ele falou para mim. Tem essa comunicação entre os setores. Sim. Né? Se a gente pensar... Sem falar, né? Sem bater, pegar assim, é assim que você tem que fazer. Não. É um lado humano tão trabalhado que ele passa para pessoa que faz raio-x, para quem está recebendo ele aqui, para quem está atendendo o telefone. Tem tratamentos que a gente faz que era um medo meu no passado. O paciente ele vai achar ruim, porque num dia está com um dentista, no outro dia ele está com outro. Só que a gente consegue colocar as pessoas aqui sem pensar nelas, mas pensando no próximo. Sim. E aí acaba que essa sintonia, essa fluidez, ela acontece. E outro exemplo dessa sintonia e da cultura da Santé é que todos os profissionais aqui, um ensina pro outro. Não é uma Sim. competição, né? Não é aquilo assim, não vou ensinar isso pra esse dentista não, porque senão ele vai pegar meu lugar. E sei que tem muitos lugares que são assim, que as pessoas chegam aqui com essa cultura e a gente consegue quebrar isso. De um ensinar pro outro, de mostrar que aqui não é uma competição, que a gente trabalha junto. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonita, porque a gente chega pra um dentista, ele ensina com tranquilidade. Roberto também adora ensinar a gente, explicar as coisas, ele se disponibiliza para isso. Inclusive ele já Sim. fez comigo um sábado, eu vim aqui, ele me ensinou com minha dupla da faculdade. Então assim, eles são abertos para isso, eles não são aquelas pessoas que querem só guardar as informações para eles. Nossa, eu tô com a receita pra Santé crescer, eu não vou passar para outra pessoa, eu não vou ensinar ela nada disso. E aqui tudo que você tem de dúvida, Roberto, eu não sei isso, Manu, eu não sei isso, Angélica, eu não sei isso. Todos os dentistas, eles começam a ensinar. E quem chega aqui começa a desenvolver isso também, essa cultura. E todo mundo começa a trabalhar em sintonia. Sim, e tem uma questão que eu acho que vocês transmitem, você e a Manu, que é empatia. Né? E isso é bacana porque já teve pessoas chegando para mim, colaborador, e falando assim, eu acho que eu tô atrapalhando aqui dentro da Santé. Eu não estou conseguindo chegar onde eu deveria chegar. Eu fui falando, mas por quê? Não, aí me contou a situação, acho que eu estou atrapalhando todo o time. Eu falei, não, vamos aí, refletimos junto. Ele entendeu o quê? Que não, eu não estou atrapalhando. Eu estou num momento ruim. Mas não teve um momento que veio pessoa do setor falar comigo, assim, olha, essa pessoa está atrapalhando. Porque eles sabiam que ele era aquele momento daquela pessoa. E isso é muito bacana. Até os colaboradores aqui, eles são empáticos. Né? Isso é muito importante dentro de uma empresa. Se você não tiver empatia, como que você vai ter empatia com o paciente? Você vai ver o paciente só como um número. E aqui não se vê o paciente como um número, se vê como um ser humano. Um ser humano que tem dor e está vulnerável por causa da dor. O colaborador, ele mesmo dá o exemplo para o outro, né? De Sim. como agir. E o outro vai vendo e fala assim, não, ela tá assim, então eu vou fazer isso, né? Isso. A gente tá agora com uma colaboradora que começou aqui, que ela é lá do sul, né? Santa Catarina. E a gente vê que tem uma cultura diferente. Eles são tipicamente o mineiro, aquela coisa acolhedora. Ela falou comigo assim, nossa, estou aqui no telefone. Aí ele agendou um paciente aqui que nunca veio na Santé e falou, vai com Deus. E lá no sul
a gente não fala assim, a gente é um pouco mais formal. Eu falei, olha, eu não dou 1 mês, 2 meses pra você estar mandando todo mundo ir com Deus, falar da nossa comida, falar do nosso acolhimento. Mandar um abraço. Manda um abraço, como é que tá sua avó, como é que tá sua mãe? Então, a gente chega aqui, a gente percebe isso, né? Às vezes eu tô ali passando na recepção, eu vejo um paciente trazendo um doce de leite para uma funcionária simplesmente porque essa funcionária não recepcionou, mas ela acolheu. Sim. Então isso é uma coisa que vai sendo construída. E como que você faz como psicóloga, né? Porque às vezes as pessoas precisam ali de uma direção, não vou falar um puxão de orelha, mas de uma direção para poder entrar nesse eixo da cultura. Então qual que é o desafio, quais são os desafios para poder manter essa cultura viva? O maior desafio é falar a verdade, né, sem machucar. Então você tem que falar a verdade para a pessoa, mas ao mesmo tempo também você não pode machucar. Então, às vezes eu digo muito assim, com boa mineira, né, você tem que comer angu pelas beiradas. Mas também você tem que entender aonde que é o ponto, onde está a ferida daquele colaborador, porque às vezes ele tem uma ferida, Roberto. Ele tem aquela ferida, aquilo ali está ardendo, está doendo e ninguém vê. Porque a ferida, quando ela é na alma, né, você não vai ver essa ferida. Né, eu fui treinada, né, para isso. Então a pessoa está falando na própria fala da pessoa, eu percebo aquela ferida, eu trago para a pessoa, que a pessoa às vezes assusta, né, Paloma? Como assim? E aí ali eu vou trabalhando com essa pessoa, essa ferida, para ela entender. Então imagina uma pessoa que em casa o tempo todo ela tenta mostrar para a mãe, para o pai, talvez para os familiares que ela é boa, mas ninguém está dando atenção para ela. Ela vai chegar aqui e vai sentir sempre aquela pessoa que não consegue. E aí, às vezes, vem um líder ali e fala assim, olha, isso aqui não ficou bom. O mundo caiu, a tempestade chegou. E aí, você vai falar para a pessoa, não, mas é porque você não viu fulano. Não, eu percebi fulano, sim. E aí tem toda uma técnica que você vai mostrar para a pessoa que quem faz essa chuva não é quem está aqui, é quem está lá fora, mas que aquela pessoa está permitindo. Mas é uma coisa interessante isso que você está falando, porque na hora que você falou, a gente tem que falar sem machucar, mas a gente também tem que estar pronto para escutar também sem se machucar. Porque às vezes, você falou, eu sou treinada para me comunicar, para escutar, para perceber. E dependendo do perfil comportamental da pessoa, dependendo da essência dela, igual a minha, que é muito agitado, às vezes desbocado, às vezes eu vou falar ali, a pessoa vai achar que eu estou maltratando, ou então sendo muito pesado, e na verdade é um jeito da pessoa falar. Então quando a gente coloca aqui a questão do perfil comportamental, é para a pessoa não levar tudo para o coração, para o pessoal, e ser profissional. E saber que quando ela tiver um problema, ela tem um ponto de escuta aqui, né? E eu acho que a gente não evolui só com quem bate palma pra gente, a gente evolui com quem critica, com quem aponta, mas também hoje a gente tem uma maturidade maior como gestor, a gente costuma apontar, tentando falar a verdade sem machucar e também apontando o caminho. Então hoje a gente conseguiu ter um nível de evolução como gestor que a gente busca cada vez mais ter esse caminho em lidar com os funcionários da Santé, com a equipe da Santé, porque não tem coisa melhor para mim ver um funcionário subindo de cargo, seja no crescimento vertical, onde ele tem um cargo novo, ou seja no crescimento horizontal, ali onde ele tem mais tarefas, tem um aumento salarial, ele começa a sair daqui para poder... quando uma pessoa vem me pedir, Roberto, eu quero sair, quero que mude meu horário para eu poder fazer um curso. Isso para mim é um motivo de felicidade, porque a pessoa entrou aqui, às vezes desacreditada no potencial dela, às vezes com uma experiência ruim em outro emprego, e aí quando essa pessoa começa a fazer um curso técnico, quando ela começa a fazer uma faculdade, então a gente tem mais de um funcionário aqui que depois que entrou na Santé começou a fazer faculdade, então essa pessoa ela vai entregar o melhor dela pra gente, ela vai evoluir, e muitas vezes esse caminho, esse trabalho que você fez com a Paloma, que a gente faz com vários funcionários, é o que vai mudar a vida da pessoa. A gente fala que um dos valores, que a nossa missão, que o nosso propósito é mudar vidas transformar vidas através do sorriso, mas a gente também transforma a vida dos nossos funcionários com esse trabalho humano interno que a gente faz. Sim, porque ela vai sorrir, né? Ela vai ficar feliz. Mas a pessoa tem que entender, né, Roberto? Porque igual você falou, tem um crescimento vertical e horizontal. Quando a empresa está crescendo, muitas vezes os funcionários não entendem o que é um crescimento horizontal. E às vezes eles negam isso, né? A gente pode até tentar, né, Paloma, às vezes mostrar que é necessário esse crescimento horizontal
para que você possa fazer uma perpendicular para ele voltar ali. Por que ele acha isso? Por que ele imagina que o crescimento é só quando ele muda de cargo e aí ele se frustra? Ou o que você acha? Por que ele não entende o crescimento horizontal? Então, é aquela coisa, às vezes a pessoa ela tem algumas crenças e você consegue quebrar algumas crenças. Algumas crenças a gente não vai conseguir quebrar, porque não depende só do meu trabalho, depende também da pessoa estar aberta para esse trabalho. Então, se a pessoa não estiver aberta, ela está fechada, mas eu acredito nisso, e aí você tenta, não adianta. Então, ela pensa, não, se não for assim, isso para mim não funciona. Né? Então, falta um pouco de conhecimento. Então, depois a pessoa, ela fechar-se dentro de uma cabeça fechada ali, fechou, não quero mais ouvir, não adianta. Então, você pode até tentar, mas também todo o processo, seja ele terapêutico, psicológico, tem que haver uma permissão, né, para que a minha fala possa entrar em você. Eu quero ouvir a sua fala, eu quero entender, eu quero crescer. Se chegou no momento onde não dá, não tem muito o que fazer, não. Isso já pode ter acontecido aqui, né? Sim. A gente já passou por isso. Não tem como, Roberto. Até porque o crescimento vertical, ou seja, de você ganhar um cargo novo, nossa, sim, sentir que falar na família ali, olha, eu era um auxiliar e eu virei um coordenador, por exemplo. Para isso acontecer, depende de vários fatores. Às vezes a pessoa fez tudo certinho, ela tem o perfil ali, mas naquele momento você não tem a vaga disponível para esse setor. Sim, isso. Então, ou a gente quer trabalhar essa pessoa num outro setor, a gente enxerga ali que ela tem uma característica ali para outro setor, porque hoje, né, no início da Paloma, talvez eu poderia falar isso de forma sem conhecimento, mas hoje se a gente tem capacidade ali de aptidão, de liderança, da parte técnica, de parte de relacionar com as pessoas, que se a pessoa entender que aquele outro caminho é melhor, talvez valha a pena ela seguir por esse crescimento horizontal ou não. E de tudo, existem finais de ciclos, né? Se esse final de ciclo chegou, significa o quê? Significa que se você está na cultura da Santé, você pode ter certeza que você saiu daqui melhor. Com certeza. E a Paloma passou por esse crescimento horizontal, vertical, porque quando ela estava na área clínica, de repente falaram com ela, não, você vai ser coordenadora, né, supervisora. Coordenadora clínica e depois coordenadora geral. Administrativa, você passou para a administrativa. Na verdade, quando eu já tinha começado como ASB, eu fiquei no administrativo e aí fui fazendo um pouco de cada coisa, né, aprendendo. Roberto até falava comigo, nossa, essa menina é muito curiosa, você é muito curiosa. Tudo eu perguntava, Roberto, o que é isso? O que é isso? Eu fui aprendendo e fui fazendo, né, tive curiosidade. E aí eu fui fazendo de tudo um pouquinho. Então eu fazia, eu trabalhava como ASB, mas fazia bastante do administrativo. E é interessante esse administrativo, porque ele pegava o financeiro e pegava a parte do RH. E aí eu lembro da Paloma falando, mas não é bem isso que eu quero, eu gosto disso. Eu falo assim, Paloma, mas você só vai ser uma profissional de excelência se você passar por aqui. Não falava com ela diretamente que era a questão de um horizontal, mas eu sabia que era isso, mas ela aceitou. Então ela quis aprender. Então depois, para ela voltar para essa área de novo, né, que era a clínica, foi muito tranquilo. Você voltou, você foi coordenadora clínica e hoje ela é geral. Por quê? Porque ela sabe todas as áreas, a área operacional, a área de marketing, a área clínica. Então ela se permitiu ser trabalhada. Porque teve outra funcionária aqui, que você sabe também que na mesma parte da época da Paloma, que não se permitiu ser trabalhada. Então quando não se permite, não tem como. Né? Então a gente precisa realmente de conseguir, não é convencer a pessoa, conseguir mostrar, e ela tem que aceitar que ela quer assistir aquele filme que eu tô passando para ela. Porque o Roberto falou, mostrar o caminho. Né? Mostrar o caminho, porque se eu passo o filme e a pessoa fala, não, mas eu não quero. As pessoas, né, às vezes a gente teve um crescimento muito grande, né, Paloma? Então, você tá aqui 2000, pandemia para cá, 2 reformas, né, 2 ampliações. E bem grandes. Grandes, assim, a clínica cresceu muito, sem piorar a qualidade do atendimento, né? Isso é um maior desafio, assim. Às vezes a gente vê que alguma coisinha começa a ficar mais distante, a gente vai lá e mobiliza. Tem coisa que a gente vai consertar em 2 minutos, tem coisa que demora um processo mais longo, mas a gente sempre está de olho. Eu acho que o melhor termômetro é passar na recepção ali e olhar a expressão dos pacientes. Sim. Se tiver muita gente assim,
alguma coisa tá errada. Se tiver todo mundo lá rindo, batendo papo, é porque tá legal. Então eu acho que essas carinhas ali felizes que a gente vê na recepção mostra muito. E quando não tá, tá disposto a escutar, né? Eu odeio escutar alguma coisa de que não tá legal, principalmente quando vem do paciente. Mas é o maior presente que o paciente dá, porque a gente consegue melhorar através disso. Né? Se ele não falar, a gente não vai saber o que a gente precisa de melhorar. E pensando, né, a gente está num momento aqui agora de falar do nome da Santé, de completar 9 anos, né, passando por pandemia, passando por momentos difíceis, às vezes de economia, de momentos políticos do Brasil, essa coisa toda assim, mas desses desafios todos, né, que todo empresário tem, que todo mundo tem, o que vocês enxergam, né, que fazem com que o nome da Santé, os valores da Santé continuem crescendo, né? Às vezes a gente está aqui, teve um dia que eu fiquei muito surpreso, né? Eu estava conversando com um dentista aqui e falou, olha, Roberto, 3 pacientes que eu estava conversando, eles foram indicados pela Santé por dentistas, por outros dentistas, e aí aquilo me deixou assim muito intrigado, é uma coisa que você não imagina, né? Outros profissionais da área indicando a gente, porque são trabalhos que eles não fazem, e o nome da Santé chegando até para outros dentistas, então como que vocês veem isso, esse crescimento da marca da Santé internamente, mas também para fora, assim, em BH? Eu acho que tudo começa com, para mim, a palavra que eu vou colocar é solidez. Né? Você tem um pensamento sólido e fixo aonde você quer chegar. Né? Então, eu acho que as pessoas, para você criar confiança, a pessoa tem que saber que você é sólido. Você não vai pisar numa areia movediça. Então, eu acho que quando você fala aí que outros dentistas estão indicando, é porque eles confiam nessa marca. Eles percebem no dia a dia, talvez em outros pacientes, ou eles também conhecem o trabalho de vocês, eles sabem, opa, são pessoas sólidas. Eu acho muito, Roberto, que vocês trazem, né, essa excelência no trabalho, né, excelência do trabalho odontológico. Mas vocês também trazem com o quê? Com empatia, vocês demonstram isso para o paciente e ele vai repercutir isso lá fora. E aí tem onde entra a ética. Então, eu só vou confiar no outro profissional, eu só vou indicar um outro colega meu de trabalho se eu realmente perceber que ele tem solidez. Se eu não perceber isso, eu não vou arriscar de falar com o meu paciente para ele afundar ali de maneira nenhuma. Então, essa solidez eu acho que dá essa segurança. A gente tem muito medo de indicar. Quando alguém pede indicação pra gente de alguma coisa, né? Você tá falando pra pessoa confiar em você. Indiretamente você tá falando, não, confia em mim que vai resolver. Então, tem um significado muito grande para mim, né? O sorriso do paciente, a gratidão que a gente vê aqui todo dia, já é um significado ali enorme, mas quando você vê que isso vem de outros profissionais, que às vezes eu nem sei quem que é uma coisa que salta aos olhos, né? E isso, na verdade, está relacionado com a verdade da nossa missão, do nosso propósito, né? Como que isso, na verdade, é um exemplo na prática de transformar vidas através do sorriso. Sim. Porque não é só colocar ali um dente, é você fazer com que a pessoa tenha um processo, uma jornada ali de empatia, de solução, de verdade, de solidez, como você falou, de acolhimento, e isso transforma a vida dela. Então, conseguir colocar em prática essa missão. Eu queria que vocês falassem, né, como que a gente consegue, na visão de vocês, como que a gente consegue colocar em prática essa questão de transformar vidas através do sorriso, e o que significa isso de verdade? Para mim, eu acho que um melhor exemplo para isso é todos os colaboradores aqui da clínica acreditarem no trabalho da clínica, da Santé. Tem muita gente que trabalha, né? E isso para as pessoas é comum trabalhar, vender um produto que você não acredita. Você tá vendendo que você precisa trabalhar e pronto. Tá vendendo, sei lá, um produto falsificado, que você sabe que vai quebrar. Vai estragar. Não, ele é muito bom, ele é ótimo, mas você não teria ele, né? Você não compra ele. Você não tem ele em casa, mas você passa para outra pessoa. E um exemplo, assim, que a gente tem aqui todos os dias dos próprios colaboradores, eles quererem tratar aqui na clínica e trazerem os familiares. Trazer namorado, funcionário, que às vezes o funcionário ele já se desligou daqui, mas ele continua tratando. A gente tem muitos exemplos. Funcionários ou colaboradores, estagiários que já trabalharam aqui e continua trazendo familiar aqui, continua indicando aqui, porque eles confiam, eles veem todos os dias como que a gente faz isso tudo com carinho, com excelência, com todos os valores que a gente tem, que a gente faz na prática. E não tem nada melhor do que a gente trabalhar num lugar e vender o que a gente acredita.
né? Deve ser muito ruim a pessoa, nossa, isso aqui é muito bom, você vai gostar, e no final a pessoa vai embora, meu Deus, tomara que ela não volta porque vai estragar. Então se ela voltar, vamos esconder aqui. Exatamente. E aqui a gente também tem um outro lado que eu falo muito isso com as pessoas também. Você não precisa de ter medo se der errado. Se der errado, a gente também tá aqui pra resolver. Exato. Essa é a questão. Eu falo que a gente não é perfeito e quando acontece um problema, e vai acontecer, não existe dentista, gente, que vai colocar um dente inquebrável. Nem o dente perfeito da natureza que Deus te deu, ele é durável para a vida toda. Ele pode sofrer ali agressões, ele pode ter um problema. Então, a gente tem problemas aqui. Não existe um mundo perfeito. A gente tem poucos problemas porque a gente faz bem feito. E quando esses problemas acontecem, a gente vai lá, pega, resolve. Antes de eu me preocupar, nossa, a culpa foi sua porque você faltou na consulta, porque você abandonou o tratamento. Não. A culpa foi sua porque você comeu um pedaço de pedra ali no feijão. Não, a gente vai lá, resolve o problema, depois a gente vai entender o que aconteceu. Isso. E depois que a gente vai ter essa conversa com o paciente, olha, para não quebrar de novo, para não acontecer de novo, vamos tomar esse cuidado? Então eu acho que você não precisa ganhar sempre, sabe? Você não precisa tirar vantagem e lucro o tempo todo. Você tem que ter momentos que você tem que parar, não, vamos fazer melhor? Sim. E pronto, e a pessoa percebe isso. A pessoa percebe, no que ela percebe, quantas vezes eu tive aqui um paciente que às vezes fez uma cirurgia de siso e inchou um pouquinho mais, fez uma restauração e quebrou, né? Não acontece com frequência, mas quando acontece, não, vamos lá resolver isso. No outro dia esse paciente está indicando a namorada, a mãe, exatamente, o tio. Por quê? Porque problemas acontecem, mas a gente tem carinho, empatia e agilidade de resolver. E um desses exemplos que eu tenho também das pessoas acreditarem e confiarem lá em casa, né? Minha família, praticamente, bastante pessoas da minha família já trataram aqui e tem gente tratando ainda. Então, quando acontece alguma coisa, ou quando a gente vai correndo, brincando, a gente fala, se cair no chão aí, se bater a boca, vai ter que ir lá na Santé. Então, todo mundo lá em casa, a gente já faz isso. Uma vez a gente tava brincando de carrinho de rolimã, aí meu pai tá assim, se você machucar, você vai ter que avisar o Roberto, doutor Roberto, pra poder consertar seu dente. Todo mundo vai ter que ir lá na Santé de van. Então, é legal isso que a gente traz. E eu trago também, quando alguém fala alguma coisa, nossa, eu preciso de fazer um aparelho, colocar alguma coisa aqui, mexer no meu dente, vai lá na Santé. Eu já faço isso. E a gente consegue indicar, e eu tenho certeza que tem muito colaborador que faz isso, que indica de olhos fechados, porque a gente confia no trabalho da onde a gente tá aqui todos os dias, a gente consegue visualizar isso e a gente confia no trabalho da Santé. Eu acredito também que vocês são construtores, né, de tudo isso, né? Como você falou, Roberto, a gente pensa às vezes na missão, nos valores, as pessoas só colocam, as empresas colocam ali e esquecem. Aqui não, é excelência, é fazer bem feito, né? É encantar. Você tem que encantar o seu colega de trabalho, Sim. Você tem que encantar o paciente, você tem que encantar para que você possa realmente aparecer, né? E tudo isso com ética. Então eu acho que isso faz toda a diferença. E o melhor também o Roberto falando isso, eu acho muito legal que eu consigo enxergar muito a humildade nele, dele olhar, igual ele falou, nem sempre Sim. A gente vai ganhar. E muitas vezes, às vezes o serviço que a gente fez não ficou tão legal no momento e a gente vai repetir, não tem problema nenhum, a gente Tudo reconhecer bem. Isso. Não é porque a gente é um profissional, que o Roberto é um dentista formado, que ele vai virar e falar assim, não, você tá errado, paciente, isso tá certo, eu sou um dentista, eu que sei. Então ele tem essa humildade de enxergar e reconhecer que às vezes a gente vai precisar de refazer e não refazer com raiva, mas refazer com carinho e saber que o paciente vai confiar ainda mais na gente depois de fazer Sim, isso. Porque essa forma de acolher o lado vulnerável do paciente, ele tá com a dor, né? E ninguém sabe o que é estar ali vulnerável, alguém mexendo na sua boca. E diz respeito ao que é a saúde bucal, gente. Sim. Né? Então tá tratando a saúde ali da boca. E aí a pessoa chega aqui, ela tá falando de saúde para você. Se as pessoas aqui não tiverem essa consciência, é lógico que não vai dar certo. Mas é que todo mundo tem essa consciência e passa isso pro paciente. Legal. E pensando no futuro da Santé, pensando em quem não conhece a gente ainda, né? O que vocês conseguem falar de mensagem para essa pessoa? Olha, eu tenho medo de ir no dentista, eu não conheço a Santé. O que vocês conseguem falar para essa pessoa, para ela poder, às vezes, dar um passo que falta para ela poder ter esse autocuidado, para ela poder parar um pouquinho para pensar que ela às vezes está piorando a saúde dela. Por exemplo, se você tem uma diabetes difícil de controlar e tem muito foco de infecção na boca, a odontologia pode fazer diferença para te ajudar ou não piorar. Se você tem ali um constrangimento de sorrir porque
dente não tá bonito, ou então porque você teve ali um acidente, perdeu muitos dentes por causa de algum problema de saúde bucal, o que essa pessoa, às vezes, que tá ali no automático, mas na hora que ela para tirar uma foto, ela esconde o rosto, ela não sorri, né? O que você pode falar para essa pessoa que ela vai encontrar na Santé, e mensagem que vocês podem passar para todo mundo? Uma das mensagens principais que a gente pode passar para esses pacientes, igual a Inácia falou, e eu citei também, é a questão do acolhimento, né? Eu escuto muito dos pacientes falando que, nossa, eu fui em vários lugares que me julgaram pelo que eu fiz com os meus dentes, por eu não ter cuidado, e aqui na Santé, vocês me enxergaram de outra forma e eu me senti acolhido. Então, eu acho que o mais importante é o paciente, ele tomar esse primeiro passo de vir na Santé, para realmente entender o caso dele, e a gente vai acolher ele com o maior carinho, vai entender o que está acontecendo e vai proporcionar e passar para ele realmente o tratamento que ele precisa de seguir. E isso tudo com ética, com respeito, com carinho, que é o que todo paciente merece. E eu sei que muitas das vezes eles não são tratados dessa forma. Então aqui eu sei que é um lugar que eu tenho certeza que no primeiro bom dia, no primeiro minuto que ele pisar aqui dentro, ele vai ser acolhido com muito carinho. E eu tenho certeza que assim que ele chega aqui na clínica, ele vai falar assim, nossa, é aqui que eu quero ficar. As meninas me tratam tão bem que eu já quero ficar aqui. Então eu acho que o mais importante é ele realmente ter tomar o primeiro passo de vir aqui na clínica, né, conhecer a gente, marcar uma avaliação, para poder entender realmente o caso dele e o que a gente tem para oferecer para ele. A gente tem profissionais qualificados, e não só em questão de realmente executar o serviço, mas de profissionais que vão olhar ele não só como um número, né, como mais um, mas como um ser humano que precisa de cuidados. Sim, e eu quero pensar de uma forma assim, que hoje, né, nós estamos nesse período frio. Ela já foi paciente. Já Verdade, foi paciente dele, eu lembro verdade. disso, você atende ela de manhã cedinho aqui. Isso, 8 horas, isso aí. Sim. Eu acho que se você tá, nós estamos nesse período de inverno, e aí você geralmente tem um resfriado. Se você não cuidar desse resfriado, ele vai se tornar uma gripe ou uma sinusite, e corre o risco de tornar uma pneumonia. Assim é a nossa boca. Hoje a gente sabe, talvez você, Roberto, num outro momento, talvez tenha até vídeo sobre isso, né? Tem questões neurológicas ligadas à boca, à saúde bucal. Então eu quero dizer para esses pacientes que a gente não pode ter medo. Porque eu sei que muitas pessoas também têm medo, né, de ir no setting, conversar com o psicólogo. Ai, o que eu vou falar? Ai, pode pensar que eu sou doido. O que o outro vai achar da minha boca? Não tem que ter esse medo. Você tem que vir aqui, fazer uma avaliação, né? Julgamento, faça avaliação, cuide. Isso é uma questão de realmente você estar cuidando de você. Né? Você tem que pensar em você como um ser integral, que você tem direito de sorrir, tem direito de se expressar. Você não tem que ficar falando com a boca assim, meio, né, fechada, comer. Você tem que falar feliz, mostrando sua boca. E é isso que eu acho que as pessoas têm que olhar. Né? Pensar, Santé tem pessoas aqui experientes, né, pessoas que são técnicas, e também tem pessoas aqui que são emocionalmente preparadas para lidar com a dor deles. Eles não têm que ter medo. Eles têm que vir e passar por essa experiência. Depois deles passarem, eles podem falar que não querem voltar, mas passe primeiro essa experiência aqui. Eu tenho uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu faço assim, que eu gosto de desafiar, não é desafiar, mas é um prazer, é um orgulho que eu tenho, na verdade, é quando o paciente chega aqui desconfiado, traumatizado, foi enganado em outra clínica, né, por mal profissional, assim, e aí quando essa pessoa passa por aqui, a gente consegue fazer ele. A primeira vitória é fazer ele fechar o tratamento, né? É o meu ganha-pão, eu fico feliz, é o dinheiro que cai aqui que paga nossas contas, mas quando esse paciente chega aqui, esse paciente que eu estou descrevendo aqui, eu já me desafio a fazer, esse cara vai sair daqui gostando da gente. Eu coloco isso de verdade como uma missão, como um desafio meu. Eu quero que essa pessoa saia daqui confiando e indicando alguém. Eu sei essas pessoas, quando eu percebo essa pessoa, eu fico olhando ali como que tá o andamento dela, como é que tá a satisfação dela. Eu personalizo mais ainda a jornada dela aqui para poder ganhar a confiança dela. Então eu fico muito feliz quando eu ganho a confiança dessa pessoa. É uma coisa que eu faço aqui, às vezes eu nem paro para pensar, é uma coisa inconsciente, mas é uma coisa que, quando a gente para aqui nesse momento do podcast para poder conversar e refletir sobre tudo isso, é uma coisa que eu faço assim, que eu sempre fiz e que eu faço, e hoje eu faço mais intencional ainda. Isso é muito bom. Eu acho que inconsciente você colocou pode sorrir, né? Porque é isso que vocês trazem para a pessoa, né? Esse poder sorrir. E não é só pelo dente, não. É porque a pessoa ela tem que se sentir feliz.
ela saber que ela pode se expressar sem ser julgada. Porque somente eu acho que quem, né, já passou por questões dentárias, que vai saber o que é poder sorrir. Então, acho que Pode Sorrir diz tudo. Inconsciente, você já colocou o nome do podcast Pode Sorrir, viu, Roberto? É porque a falta de sorrir, até pensando no lado psicológico, ele pode esconder uma agressão, ele pode esconder uma escolha, ele pode significar a falta de sorriso, a perda de dente pode significar uma agressão, pode um abuso, pode significar, às vezes, um momento que a pessoa passou por um problema financeiro e teve que escolher ou eu priorizo meu filho ou eu cuido da minha saúde bucal. Então essa pessoa, quando ela chega, ou foi enganada por um profissional, então quando essa pessoa chega aqui e não está sorrindo por isso, é a nossa escuta e é tudo que a gente faz, e esse ganhar a confiança de novo que faz com que a gente consiga conquistar não só o sorriso, mas o sorriso verdadeiro, o brilho no olho dessa pessoa. Quando você pega as fotos ali que tem no Instagram da Santé, eu olho o sorriso, mas eu olho o antes e depois, eu olho muito mais o brilho no olho que muda. É nítido. Sim. Se você ficar passando ali as fotos do Instagram da Santé, que a expressão facial, o brilho no olho, ele muda. E é a coisa mais bonita que tem no trabalho que a gente faz. Sim, Roberto, eu queria dividir aqui com você uma história. Quando você falou isso, me fez lembrar. Eu tive um paciente que ele morava no interior com os pais, ele veio, uma pessoa muito inteligente, e essa pessoa veio, né, para Belo Horizonte para poder fazer faculdade. Foi quando eu conheci essa pessoa. E o motivo dele me procurar foi porque, na verdade, ele sentia que ele não estava dando certo numa escola federal. Tá? Eu não vou falar aqui, né, gente, o nome da escola. Ele falou, não estou dando certo. E ele queria parar o curso. Ele fez o primeiro período, ele falou, mas é o quê? Não estou gostando, as pessoas de lá não são bacanas. Eu queria entender aquilo, mas ele não falava. Ele sempre estava dando voltas, e um dia ele falou assim, para que as pessoas fazem aquela roda e todo mundo quer ficar dando gargalhada mostrando os dentes? Aí eu olhei, foi a hora que eu resolvi olhar pro dente dele. E eu vi que ele tinha falhas ao falar, e percebi também que às vezes, conforme ele conversava, às vezes ele voltando a cabeça para trás quando ele dava gargalhada em algum momento de conversa, ele tinha algumas cáries. Aí eu falei assim, gente, aí eu peguei aquilo ali e fui trabalhando em cima daquilo. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho percebido que você, às vezes, você não quer mostrar, você fala meio fechado. E ele automaticamente pôs a mão na boca. Não falo fechado, não. Eu falei, às vezes eu vejo você falando meio assim, você tá com dor, alguma coisa, no seu maxilar. Eu não ia falar de dente pra ele, é o seu maxilar, que às vezes talvez essa dor, quando você fala de sorrir, ele chorou, foi quando você fala de sorrir, ele começou a chorar. Aí ele conseguiu expressar. Então, olha pra você ver, uma pessoa ia largar um curso promissor, porque... Ele conseguiu passar numa federal, sim, ele ia largar a faculdade, isso, que tanta gente sonha, e a causa estava ali numa trajetória de vida que às vezes não foi possível de tratar. Sim, porque ele estudou em escola pública, e na cidade que ele morava, quando ele sentia dor de dente, ele falou que os dentistas iam pôr um remedinho. E aí o dente acho que estourava mais, depois eles falavam assim, o jeito é arrancar. Então foi arrancando o dente, né, e não cuidava, não tinha que ele cuidar. E aí eu fui fazendo um trabalho para ele, mostrando que ele tinha que ter autoestima, né, então eu falei com ele, olha só, você paga um apartamento, seus pais pagam um apartamento, por que não você pensar em morar numa república e você talvez fazer um tratamento dentário? E ficou muito jeito, e deu tudo certo, e isso levou os pais também a terem consciência. Hoje está uma pessoa formada, né? Se ele estiver assistindo, ele vai se orgulhar muito de saber que eu lembro disso ainda. Nossa, que incrível, Nassis, que você está contando, porque quando a gente para pensar, só mostra que tudo isso que a gente pratica na Santé, acolhendo pessoas que já passaram por isso, mostra que a gente está no caminho certo. E talvez para a gente poder finalizar, né, essa edição bem especial do podcast, comemorando assim, 9 anos da Santé, finalizar agradecendo e com essa consciência de que a gente está no caminho certo e literalmente transformando vidas através do sorriso dos nossos funcionários e dos nossos pacientes. Sim, com certeza. Então é isso. Muito obrigado, Paloma, né? Parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada na Santé. Obrigado, Inácia, porque não é fácil, né? Eu aprendo muito lidando com as pessoas, né? Não é porque a gente está num cargo de gestor que a gente não falha, não peca e que a gente não tenha que aprender a como cuidar das pessoas que são o coração da clínica, que são a nossa equipe. Sim, com certeza, né? As pessoas, né? Eu falo que eles são
não só o coração, alguns também são pulmão, né, que dão esse gás. Isso é muito bom. E eu quero também agradecer pela Santé, né, ter essa abertura, porque isso é muito importante para mim, ter essa abertura de poder estar aqui, mas não é estar só por estar, é estar fazendo realmente um trabalho que eu acredito, que eu acho que vale a pena. E eu queria também agradecer a vocês por... Esse podcast também está sendo presente desde quando eu entrei, que eu falei assim, nossa, não acredito, vai ter um podcast aqui, eu tô muito feliz. Ela comemorava, a Paloma, ela, no primeiro podcast que a gente fez aqui, ela veio tirar uma foto, toda feliz pela conquista da gente, porque era um sonho meu e da Manuela. Ela veio tirar uma foto aqui de bastidor, foi a primeira foto de bastidor. Eu postei. Postou pra gente, e aí é uma foto de quem gosta, de quem torcia pela Santé. Então aquele momentinho que ela tirou a foto ali, eu fiquei muito feliz. Então hoje você vê uma pessoa que estava num momento difícil, pessoal, quando entrou aqui, que não podia fazer odontologia e pegou um caminho de curso técnico, aguentou muita coisa, aprendeu uma profissão nova, cresceu e tá aí no meio do caminho para se tornar dentista. É muito legal, então eu fico muito feliz. E para finalizar, só agradecer mesmo. E você que está nos ouvindo ou assistindo, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Pode Sorrir. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, deixe nos comentários. Se você não está inscrito ainda, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E se você quer conhecer a gente no Instagram, é @Clínica Odontológica Santé. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!